Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o seu irmão Manuel da Veracruz. Este é o meu canal Falando Bem da Bíblia. Nesta noite abençoada desta quinta-feira, 28 de maio de 2026, de Ribeirão Preto, São Paulo, para qualquer lugar do mundo esse vídeo chegar. Este é o meu canal Falando Bem da Bíblia. Gratidão a Deus pela vida, por estar respirando. Gratidão a você que está inscrito. Gratidão a você que tem feito seus comentários. Gratidão a você que tem compartilhado. Gratidão a todos, Deus abençoe a cada um. Nesta feita nós vamos meditar em 1 Reis 17, 24, onde a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Irmão, ser chamado de homem de Deus, ter título de homem de Deus, tem muitos por aí. Porém, de homem de Deus, ele não tem nem sequer a letra H. Imagina, é o que nós vamos ver a partir daí. Na nossa Bíblia, que eu vou separar, já em 2 vídeos eu falei que a Bíblia católica tem 7 livros a mais do que a nossa. Então por isso eu falo a nossa Bíblia. Tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, 1189 capítulos, 31.153 versículos. Desse total de 31.153 versículos, a palavra homem de Deus aparece apenas 72 vezes. Dessas 72 vezes que aparece a palavra homem de Deus, apenas 7 personagens no Antigo Testamento são chamados de homem de Deus, enquanto que no Novo tem apenas uma pessoa chamada de homem de Deus. E é o que nós vamos ver. O primeiro da lista, Moisés, em Deuteronômio 33, 1 e Josué 14, verso 6. O segundo é o Samuel, 1 Reis 9, 6 ao 8. O terceiro, Davi, 2 Crônicas 8, versos 14, parte B, e Neemias 14, 24, versos 36 também. Elias, 1 Reis 17, 24, que é o texto base que eu estou usando para esta reflexão. Eliseu, 2 Reis 4, versos 9. De todos os personagens chamados Homem de Deus, o que mais recebe esse título, o que mais tem referência, inclusive tem uma mulher que chama ele de Santo Homem de Deus, é apenas o Eliseu. Continuando, tem também um moço chamado Semaías, 1 Reis 12, 22. São mais de 20 personagens na Bíblia chamados de Semaías. Porém, o único com esse título é esse personagem desta referência. E no Novo Testamento, 1 Timóteo 6,11, apenas Timóteo é chamado de homem de Deus. O que eu acho engraçado, a julgar, pela minha maneira de julgar, se alguém que merecia o título de homem de Deus, seria o apóstolo Paulo. É engraçado que o apóstolo Paulo não é chamado de homem de Deus e o jovem Timóteo recebe o título de homem de Deus. Tem também 3 personagens chamados de homem de Deus no anonimato. Ou seja, a Bíblia não diz quem foram. Só diz assim: veio o homem de Deus, o homem de Deus trouxe a palavra, apareceu o homem de Deus, mas não diz o nome. Vivemos uma geração onde atribuir às pessoas o título de homem de Deus virou moda. Qualquer coisa aí é homem de Deus. E repito, tem pessoas que não têm nem sequer a letra H. Imagina o título de homem de Deus na prática. Por que acontece? Não é porque o cara é pastor que ele é homem de Deus. Não é porque ele é um apóstolo que ele é homem de Deus. Não é porque ele é um bispo que ele é homem de Deus. Aliás, alguns bispos brasileiros não deveriam nem ser chamados de bispos. Deveriam ser chamados de bichos, em vez de bispos. Então não é isso que vai levar essa pessoa a ser um homem de Deus. O homem de Deus tem pelo menos 3 características: morais, intelectuais e espirituais. Tem alguns camaradas aí, meus irmãos, que não tem moral para nada. E se não tem moral para nada, não tem moral também para ser chamado de homem de Deus. Não merece esse título, não são dignos do título de homem de Deus. Com base nessa história de Elias, Deus me deu 5 pontos positivos que cabem na vida de um homem de Deus. A primeira, o homem de Deus ouve a voz de Deus. Segunda, ele discerne a voz de Deus.
Terceiro, ele obedece à voz de Deus. Quarto, ele faz milagres acontecer. Quinto e último, ele não dá testemunho de si. Então vamos lá. Tem muita gente aí, irmão, que são chamados de homem de Deus, mas não sabem ouvir a voz de Deus. Tem muitos caras por aí que recebem esse título de homem de Deus, mas não discerne, não sabe discernir a voz de Deus de outras vozes que estão falando. Tem muitos caras por aí que recebem o título de homem de Deus, que não sabe obedecer à voz de Deus. Tem muitos caras por aí chamados de homens de Deus que não fazem um milagre acontecer. Veja na vida de Moisés, milagre. Na vida de Elias, milagres. Na vida de Eliseu, milagres. E por último, o homem de Deus não dá testemunho de si. O homem de Deus, ele não faz propaganda de que ele é homem de Deus. E tem muitas pessoas por aí se auto-intitulando, se auto-nomeando homem de Deus. O homem de Deus, ele não dá testemunho de si. São as pessoas quem dão testemunho dele. E no texto base que eu estou usando para meditar, 1 Reis 17, 24, ela diz o seguinte: agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Meu, o homem de Deus não mente. O homem de Deus, quando fala uma palavra profética, ela se cumpre. E tem uma galera por aí andando mais empacotado do que arroz de planta ou arroz para planta, profetizando mentiras, falando coisa que Deus não mandou, revelando coisa que Deus não revelou. O homem de Deus, quando fala, se cumpre. Disse a mulher: agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Quantos e quantos camaradas por aí que a igreja chama de homem de Deus, mas a palavra do Senhor na boca deles não é verdade. Nada do que fala se cumpre. Tudo que fala são mentiras, são enganos. Essas pessoas não são homens de Deus, não merecem o título de homem de Deus, não merecem ser reconhecidas como homem de Deus. Mas virou moda. Qualquer coisa hoje, é homem de Deus. Que homem de Deus, coisa nenhuma, rapaz. Talvez seja homem da esposa dele. Agora, homem de Deus, ele não é formado pelo título. O homem de Deus não é metido a besta. O homem de Deus, ele não se empolga com o título. O homem de Deus não deixa o título subir para a cabeça. O homem de Deus não se sente melhor do que os outros. O homem de Deus tem humildade. O homem de Deus tem bom testemunho. O homem de Deus dá bom testemunho em qualquer lugar. Aí tem uma cambada daí de pastores, bispo, arcebispo, semideus, apóstolos, dando mau testemunho. Isso são homens de Deus? Não são homens de Deus. E até para ser homem de verdade está sendo difícil para eles. O homem de Deus não é formado pelo título. O homem de Deus tem qualidades morais, espirituais e intelectuais. E tem uma cambada por aí que não tem moral para nada. Ou seja, não merece o título de homem de Deus. E na nossa geração, em pleno 2026, a coisa mais difícil que existe hoje, dentre muitas, é encontrar um obreiro que seja, na prática, um homem de Deus. Ele pode ter título: diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo, apóstolo, semideus, subdivindade. Agora, ser homem de Deus, não vem que não tem. Não vem que não tem. O homem de Deus é diferente. Eu não estou dizendo que o homem de Deus é melhor do que os outros. Eu estou dizendo que o homem de Deus, ele é diferente. As suas atitudes, o seu comportamento, a maneira de se posicionar, a maneira de falar é diferente. Deus abençoe a cada um e agradeço em nome de Jesus.